de novembro de 1695. A data da destruição do Quilombo de Palmares. Quilombo de Palmares, juntamente com a revolta de Santo Domingos de 1804, simboliza a maior luta de resistência dos povos escravizados na América. Pela primeira vez na história do Brasil, o 20 de novembro é celebrado como feriado nacional. As pessoas perguntam, mas por que o 20 de novembro? Por que esse feriado? Alguns estados e algumas cidades desse país, há anos, já celebram o 20 de novembro como feriado, em reconhecimento a todas as lutas dos escravizados e seus descendentes por uma verdadeira cidadania. E olha que nesse país, mais de 50% da população se autodeclaram negros, ou sejam, pretos e pardos. Então nada mais justo do que celebrar a luta desse povo por dignidade, por equidade, pela plena cidadania. Aquilo que o 13 de maio de 1888 não fez, porque não criou políticas públicas para que os ex-escravizados e seus descendentes verdadeiramente integrassem a sociedade de classes. Ao mesmo tempo, o Império e depois a República apoiou a vinda de grupos de imigrantes de diversas regiões da Europa para o Brasil. Então, o 20 de novembro é uma data de reflexão, porque muitas das mazelas que a grande maioria da população brasileira, preta e parda, vivem hoje, é em decorrência da falta de políticas de integração por parte do Estado brasileiro. Nós vamos aqui, nesta semana da consciência negra, apresentar algumas das muitas lutas que existiram ao longo do quase 350 anos da escravidão dos africanos e seus descendentes no Brasil colônia, no Brasil império. Muitas vezes nós falamos no Quilombo de Palmares como uma experiência transatlântica, mas nós não podemos esquecer que o Quilombo de Palmares, a experiência de Zumbi, Dandara, Cangazumba e tantos outros, não foram exceções. Onde existiu escravidão, existiu luta pela liberdade. Então, nessa semana, nós vamos apresentar algumas dessas lutas que nós intitulamos Pelejando pela Liberdade, para mostrar que o Quilombo de Palmares não foi exceção. O Quilombo de Palmares e tantos outros quilombos foram formas de organização e de resistência dos marginalizados, dos escravizados negros e índios. E também é preciso lembrar que no Quilombo de Palmares, para o Quilombo de Palmares,
iam todos aqueles marginalizados da sociedade colonial escravista ou da sociedade imperial escravista, pretos, brancos, pardos, mestiços. O quilombo de Palmares e os quilombos de modo geral foram verdadeiras repúblicas de pluralidade étnica e racial. Zumbi vive, Palmares é eterno. Axé.